Gotas de Conhecimento, uma série semanal da IPB Cruzeiro. Graça e paz, aqui é o pastor João Geraldo. Vamos continuar a nossa série sobre o homem, a mulher sábia de Provérbios, buscando a sabedoria. Nós já vimos que o sábio, o homem ou mulher, é aquele que vai buscar o que não tem, mas também é aquele ou aquela que vai buscar aperfeiçoar aquilo que já tem. Por isso ele é escrito tanto para um ingênuo, quanto ele é escrito para aquele que já possui algum conhecimento e alguma sabedoria. Nós vimos, entre outras coisas, que não só o sábio de Provérbios é aquele que busca aperfeiçoar o que tem ou adquirir o que não tem, mas que também tem uma visão correta de si mesmo. Os detalhes, nós já vimos isso em outro momento. Mas também é aquele que busca aprender pela observação. Quando ele olha as formigas, por exemplo, a sua organização, a sua prevenção, a sua submissão e o seu trabalho em equipe, tendo movimento e constância. Vimos também em outro estudo que o sábio, o homem ou a mulher, é aquele que aceita ser instruído, aquele que é aberto a críticas, aquele que aceita os mandamentos porque eles não têm limitações, ao contrário de cada um de nós que temos nossas limitações. Aquele que é aberto especialmente para quem pode lhe ensinar intimamente. Aquele que procura aprender num processo ativo. É aquele que aceita ser instruído. Mas é também aquele que dá importância à família. Vimos os detalhes de trazer alegria ao coração do pai e da mãe, mas também aquele que presta atenção na importância das companhias. Elas podem influenciar tanto para o bem quanto para o mal. Aquele que presta atenção no papel do divertimento, onde o inteligente se alegra em ser sábio, se diverte em ser sábio. Na verdade, também o sábio é aquele que é dirigente em relação ao que ensina, porque ele traz vida, livra as pessoas da morte e assim por diante. Então, nós vimos várias coisas a respeito do homem e da mulher sábios. Vimos isso com detalhes. Continuando, quem é o sábio? O sábio é aquele que tem determinadas posturas. Lá em Provérbios, capítulo 10, verso 5, é uma postura em relação às informações. Ele é, em geral, uma pessoa precavida. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Traduzindo, ele é alguém que se coloca como uma pessoa precavida, que trabalha atualmente pensando no período de colheita, pensando onde haverá momentos em que só poderão ser
só poderão ser colhidos naquilo que plantamos. Haverá momentos em que digno é o trabalhador do seu salário. Só podemos ajuntar no verão se trabalharmos no verão. Ele é tão precavido, não é precaução, não é sinônimo de pessoas que, por exemplo, podem, uma família de 4 pessoas, nas circunstâncias em que vivemos de pandemia, comprar e guardar em casa 15 botijões de gás. Isso não faz sentido. Na verdade, então, o precavido não é aquele que é desconfiado da providência de Deus. O precavido não é aquele que literalmente confia em si mesmo. É aquele que não acredita que Deus é poderoso para ser o nosso eficaz sustentador. Não, não. O homem sábio e a mulher sábia é aquele que é precavido, e precaução aqui é sinônimo de prudente. Prudente não tem a ver com medo, tem a ver com precaução. Olha o que é que diz lá em Provérbios, capítulo 16, verso 21. Provérbios 16, verso 21. Diz assim: o sábio de coração é chamado prudente. Então, sabedoria é sinônimo de prudência. Prudência é uma qualidade da sabedoria. Quem é sábio tem mais qualidades que não só a prudência. Ele alegra pai e mãe, presta atenção nas influências dos outros e presta atenção na sua própria influência, enxerga os destinos dos caminhos, vamos ver isso já já, alguém que sabe ouvir, enfim, há muitas qualidades do sábio e uma delas é ser prudente. Lá no capítulo, a ponto dele dizer, o sábio de coração é chamado prudente. Mas mais do que isso, lá no capítulo 14, verso 15, ele diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. A ideia, então, é que o sábio tem uma postura correta diante das informações, uma postura de precaução, uma postura que faz contraste com a ingenuidade, faz contraste com a simplicidade. Ou aquilo que é traduzido em algumas versões, lá no capítulo 1, faz contrastes com a necessidade, o nécio. O simples aqui é este ingênuo. O simples aqui é este nécio. O simples, o ingênuo é este simples, que imagina que toda palavra merece crédito, que toda palavra não precise em algum momento ser verificada, que toda palavra precisa vir associada com as ações. Mas ele imagina que a palavra é dissociada das ações. O prudente não. O precavido não. O precavido é alguém que atenta
atenta para os passos, não acredita na primeira palavra que lhe é dita, não é alguém que é levado de um lado para o outro por qualquer vento de palavra. É aquele que não sai dando crédito a tudo que lhe falam. É aquele que sabe, devido à influência dos outros e devido à sua própria influência, a necessidade que existe de precaução. Aliás, no capítulo 13, ainda sobre este sábio diante das informações, sendo precavido, capítulo 13, verso 16, diz: todo prudente, a palavra prudente aqui é a mesma que aparece lá no capítulo 14, verso 8, dizendo, verso 15, eu ainda não falei do verso 8, dizendo: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente. Capítulo 14, verso 15 fala do prudente. Capítulo 13, verso 16 diz: todo prudente, é a mesma palavra, procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Espraia é literalmente espalha. A sua loucura é porque ele não é alguém que é precavido, não é alguém que procede com conhecimento, não é alguém que busca a veracidade das informações, é alguém que aceita qualquer palavra, não entende a necessidade de fundamentar aquilo que fala. Por isso ele é bem parecido com aquele que é precipitado, que nós já vimos. Mas o prudente, o precavido, aquele que trabalha com precaução, ele visa fundamentar, ele visa e presta atenção no alicerce, na base de tudo aquilo que ele constrói, que serão as suas ações, as suas reações. Elas precisam vir fundamentadas, enraizadas, com um excelente alicerce que justifique as suas ações. Daí a importância de proceder com conhecimento. É alguém que fala com conhecimento de causa. Mas o precavido, agora sim, do capítulo 14, verso 8, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. A malícia dos insensatos. Aquele que visa espalhar a sua loucura. Uma loucura que se manifesta por atos impensados, por atos precipitados, por atos mal fundamentados, por atos injustificáveis, por atos que não são tomados como fruto de alguém que procede com conhecimento. É alguém que visa simplesmente levar adiante algo que nem ele mesmo sabe se é verdadeiro. Então, o sábio, o homem ou a mulher sábia,
são aqueles que tomam a postura correta diante das informações, sendo prudente, buscando entender o próprio caminho, agindo com conhecimento, agindo com fundamento. Aliás, o capítulo 12, verso 23, o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a estultícia. A ideia básica é que o prudente não visa falar só porque ele tem o que falar, não visa aparecer. A ideia não é proclamar para proclamar. Lembra que no Novo Testamento, Paulo diz que, literalmente, aquele que deve prestar atenção naquilo que fala, falando, não deixando de falar aquilo que são palavras torpes, falando aquelas palavras que servem para edificação, conforme a necessidade. Então, a ideia não é demonstrar que sabe algo. A ideia é dizer algo que seja verdadeiro, ainda que a circunstância assim o exija, sendo necessário. Aí ele manifesta o conhecimento, procedendo com fundamento, mas não simplesmente para falar, porque ele quer demonstrar que ele sabe do que está falando. Então, o sábio de Provérbios é alguém que tem uma postura correta diante das informações. Mas o sábio de Provérbios não é só alguém que tem uma postura correta diante das informações, mas é aquele que tem uma postura correta diante das circunstâncias. Veja que interessante quando ele diz no capítulo 14, verso 16, o sábio é cauteloso. Olha que interessante. E não, a palavra não é a mesma para prudente. Ele é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Isso significa que ele é literalmente, no verso 16, alguém cheio de si, alguém que não é cauteloso, alguém que é irascível. Eu já vou falar mais da irascibilidade, embora esse não seja especificamente o meu assunto, mas a falta de sabedoria toca de alguma maneira na vida daqueles que são irascíveis, se iram por qualquer coisa. O sábio, então, é aquele que diante das circunstâncias vai devagar. Ele sabe que ele precisa ter tranquilidade para avaliar melhor as circunstâncias em que ele se encontra. Por isso o sábio é cauteloso e desvia-se do mal. E esta cautela e esse desviar-se do mal faz contraste com o insensato que é encolerizado, portanto não cauteloso, e dar-se por seguro e, portanto, não desvia-se do mal. É alguém demasiadamente confiante em si. Esquece que o mal é um lugar que deve ser desviado.
Esquece que ele precisa avaliar o próprio coração. Esquece que encolerizar-se pode criar um ambiente que não é próprio para avaliar adequadamente as circunstâncias, a ponto de eu poder julgar com um grau de acerto maior se aquele caminho deve ser desviado ou não, aquela ação deve ser feita ou não, aquele entendimento deve ser assumido ou não, aquele argumento ele bate com a realidade ou não. Então, diante das circunstâncias, eu preciso, se quero esboçar um grau de sabedoria, eu preciso abraçar a cautela. Eu preciso desviar do mal, da aparência do mal, do caminho do mal. Até porque há caminho que ao homem parece direito, mas no final dele vai dar em caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Além de lidar com as circunstâncias, não acreditando em tudo, mas conferindo, não brigando à toa, mas desviando-se do mal. Veja o que é que ele diz no verso 17. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. A palavra presto, na versão atualizada do capítulo 14, verso 17, literalmente significa curto, impaciente. Em outras palavras, ele está falando do homem ou da mulher irascível. Significa que eu poderia colocar o homem impaciente, que é impaciente, se ira e faz loucuras. Ou se eu colocar numa outra tradução corrigida e revisada, ela diz assim: o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Então, agir, olha só, o que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. O problema está na indignação à toa. O problema está na indignação desproporcional. O problema está que a ação de alguém não se coaduna com a reação que é esperada e evocada pelas circunstâncias a que essa pessoa se submeteu. Por isso ele fará loucuras, por isso ele fará doidices, por isso ele será odiado, por causa da desproporcionalidade dos seus atos. Na verdade, agir, preste atenção, agir é este presto, é este de humor curto, é esse de pavio curto, é esse que se indigna à toa. Então, agir de acordo com o estado dos sentimentos e não de acordo com o mérito dos casos é loucura. Agir de acordo com as sensações do momento e não de acordo com o mérito dos casos é tomar uma postura de ser odiado pelos outros. É literalmente um mau desígnio.
certamente é algo que vai acabar mal. Ao contrário, então, de ser uma pessoa impaciente, uma pessoa de pavio curto, uma pessoa que se indigna à toa, uma pessoa que age desproporcionalmente em relação às circunstâncias a que é submetida. Uma pessoa que age sem fundamento. Uma pessoa que literalmente quer espalhar a loucura do seu coração. Uma pessoa que age pela emoção é uma pessoa que faz contraste com aquela descrita no verso 29 do capítulo 14. Então, olha só, o verso 17 do capítulo 14 diz: o que se indigna à toa, literalmente, fará doidices. Agora, o verso 29, o longânimo é grande em entendimento. Olha que interessante. O longânimo é grande em entendimento. O que se indigna à toa faz loucuras. E o verso 29 diz: o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, o que se indigna à toa faz doideiras, será odiado. Alguém de ânimo, alguém com mau desígnio, e é alguém, então, de ânimo precipitado, dando bom dia para a loucura. Então, o homem sábio não é aquele que só é sábio diante das informações, é cauteloso, precavido, mas é também alguém que é sábio diante das circunstâncias, que não se indigna à toa. É alguém que não é de pavio curto, mas é alguém que não é de mau desígnio, que não será odiado, de ânimo precipitado, que exalta a loucura. É alguém que é cauteloso, é alguém que é precavido, é alguém que é longânimo e de grande entendimento. E que dessa forma não age de acordo com o estado dos seus sentimentos, mas age de acordo com o mérito dos casos. Por isso, ele tem uma postura correta diante das informações, mas também uma postura correta diante das circunstâncias, mas também uma postura correta diante dos caminhos. Olha que interessante quando diz no capítulo 15, verso 14, o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos de estultícia se apacenta. Ela tem uma proatividade. É alguém que literalmente vai atrás. Nós vimos isso anteriormente. Alguém que busca, que trabalha, que literalmente não só ouve o conhecimento, mas que vai atrás do conhecimento. Por quê? Porque lá no verso 21, ele fala que este sábio é alguém que anda retamente. Verso 21, a estultícia é alegria para aquele que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Ele sabe que há caminhos que levam para lugares diferentes. Por isso ele anda retamente no capítulo 15, verso 21,
E a partir do verso 22, ele vai dizer em relação ao que ele anda retamente. Ele anda retamente em relação aos pais, onde não só a gente já ouviu no verso 20, o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Então, andar retamente é andar retamente em relação ao conselho dos pais. Verso 22, ele diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. A ideia é de que onde sai a família, entram os conselheiros. Ninguém tem muitos pais e muitas mães. Aí você vai dizer: ah, mas eu tenho alguém que não é meu pai biológico, mas me trata como um pai. Então, essa pessoa, a Bíblia chama de conselheiros. Nos muitos conselheiros tem bom êxito. Nós prestamos atenção a estes conselheiros. Nós vamos atrás da palavra do nosso pai e da nossa mãe, mas vamos atrás também diante dos conselheiros. Verso 24 do capítulo 15: para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Na verdade, o conceito judaico de céu era em cima e de inferno era embaixo. Por isso que é estranho aquela palavra onde o rei vai conversar com aquela mulher que é uma profetisa. Não é exatamente uma profetisa, mas é alguém que é uma adivinha, e ela fala que viu um camarada vindo do céu embaixo. É estranho porque o conceito de céu do judeu é em cima. Então, literalmente, ele presta atenção nos conselhos dos pais, presta atenção nos muitos conselheiros, porque o resultado é que tem caminho que leva para cima e tem caminho que leva para baixo. Por isso, eu e você precisamos prestar atenção ao que nos falam dentro da nossa casa, prestar atenção ao que nos falam quando substituímos os nossos pais por conselheiros. Prestar atenção no verso 23, andar retamente em relação ao conselho dos pais, andar retamente em relação aos conselheiros, andar retamente em relação ao que nos perguntam. Do mesmo jeito que nós perguntamos, amanhã haverá outras pessoas que nos perguntam. Por isso ele diz no verso 23, o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo quão boa é. Precisamos prestar os conselheiros atenção às suas palavras, porque existem respostas adequadas e existem respostas que têm um tempo para ser dadas. Uma resposta adequada, dada no tempo adequado, é uma resposta sábia que vai alegrar quem busca isso. Se alegrar em dar essa resposta adequada, nesse tempo adequado, significa que uma resposta adequada, sábia, ela é fruto de reflexão. É fruto de alguém que pensou diante das inquirições que lhe foram feitas. É alguém que é cauteloso para refletir diante daquilo que lhe é dado. É alguém que sabe que existem destinos diferentes e que, portanto, há pessoas que literalmente vão nos ouvir
porque ou os pais estão longe ou inacessíveis, ou idosos o suficiente a ponto de não poderem falar, expressar ou refletir sobre determinadas circunstâncias, ou diante das suas próprias limitações. Há outros conselheiros que vêm no lugar dos pais e, portanto, a reflexão para dar a resposta adequada no tempo certo é de suma importância, porque existem destinos diferentes. Precisamos lembrar que hoje outros são os conselheiros, amanhã nós seremos os conselheiros. Hoje nós perguntamos, amanhã alguém nos perguntará. Hoje nós sentiremos quão bom é uma palavra no tempo certo e uma resposta adequada. Amanhã nós é que precisaremos dar esta palavra no tempo certo com uma resposta adequada, porque os destinos são diferentes. Do mesmo jeito que nos preocupamos, gostamos quando alguém se preocupa com o nosso destino, porque existem destinos diferentes, gostamos também, devemos gostar de nos preocupar com a resposta adequada no tempo certo aos outros, porque existem destinos diferentes. Jesus é este mestre em dar a resposta adequada no tempo adequado. Por isso, a Bíblia diz que ele veio no tempo de Deus, nem antes e nem depois. Por isso, a Bíblia diz que ele é o ápice da sabedoria, alguém precavido, alguém prudente, alguém cauteloso, alguém que sabe agir com conhecimento, alguém que literalmente não espalha a loucura, porque no coração dele não havia loucura a ser espalhada, só sabedoria. É alguém que diante das informações foi um mestre das respostas, sabia ter uma postura correta diante das informações, mas também sempre soube ter uma postura correta diante das circunstâncias. Jamais se indignou à toa. Era alguém que literalmente não era impaciente, não era irascível e não agia de acordo com o estado dos seus sentimentos, mas sim de acordo com o mérito dos casos. Alguém que era tido como longânimo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Alguém que agia não pelo ímpeto das emoções, mas de uma tranquilidade tal que lhe ajudava a enxergar as coisas com clareza. Mas também sempre foi alguém que foi sábio, porque soube agir de acordo com as informações, ou tendo uma postura correta diante das informações, tendo uma postura correta diante das circunstâncias, mas tendo uma postura correta diante dos caminhos, porque ele sabia que existiam caminhos e destinos diferentes. Sempre ouviu seu pai e sua mãe, sempre entendeu que havia pessoas a dar conselhos, estava com 12 anos conversando com os doutores da lei, embora mesmo na tenridade era o grande sábio da lei. Sempre soube dar resposta adequada e no tempo adequado, porque sabia que existiam caminhos e destinos diferentes. Esse é o desejo do nosso coração, de orarmos e buscarmos o nosso bom Deus, para sermos homens e mulheres sábios e sábias, que tomam uma postura correta diante das informações, diante das circunstâncias e diante dos caminhos. Vamos orar?
Pai, muito obrigado pela tua palavra, louvado seja o teu nome. Ajuda-nos a buscarmos a tua face, encontrando sempre na tua presença aquilo que dará subsídio ao nosso coração, para sermos como o Senhor e como Jesus é, sábios em relação às informações, em relação às circunstâncias, em relação aos caminhos. Ajuda-nos a termos essa postura para hoje buscarmos conselhos e amanhã sermos os bons conselheiros. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor João Geraldo e esse é mais um Gotas de Conhecimento. Fica aí a dica.